Eu sou Rubiana, tenho 34 anos. O meu encanto pela língua portuguesa surgiu quando eu ainda era uma criancinha, que não sabia nem ler nem escrever, e ganhei um livro do meu pai. Eu sou Marília, tenho 30 anos e desde pequena sempre gostei muito de português. Hoje sou formada como atriz também, além de professora. A gente vai levar para casa de cada um de vocês um pouquinho do nosso olhar e do que a gente aprendeu através dessa nossa paixão pela língua. Nós vamos viajar pelo Brasil levando temas, desafios e ajudando as pessoas a desvendar os segredos da língua portuguesa. Meu nome é Ângela Recchia, eu tenho 18 anos, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou extremamente apaixonada pelo teatro. A gente aprende muito como ser humano fazendo teatro. A minha avó, ela é poeta, então no colégio eu sempre declamava. Tinha um grupo de teatro no colégio que uma das atrizes estava para apresentar passou mal, assim, ficou doente. Aí nisso me chamaram e o teatro assim me encantou e me tomou e hoje faz parte de mim. Quando a gente pega um texto teatral, a gente tá lidando com palavras e pontuações que a gente precisa dar, entonações. Senhor prefeito, prepare-se para ter um grande desgosto. Quê? Não me diga que o primo está completamente restabelecido. Não é possível? Baixou aqui desenganado pelos médicos? E se a gente não conhecer bem as palavras, as pontuações, quem dirá como é que a gente vai conseguir trabalhar isso, né? Mas isso é coisa que se faça? Tudo pronto há 3 meses. Tudo pronto... Não. Eu como atriz, como pessoa, tô sempre em busca de aprender. Eu acho que a gente sempre lidar com o novo, lidar com a questão da insegurança, que eu só ia crescer mais e mais adentrando na língua portuguesa. Com certeza vai ser uma empreitada e tanto, vai me ajudar um monte. Assistir ao trabalho da Ângela nos deu várias ideias legais de como trabalhar o tema pontuação com ela. As nossas ações vão mostrar a ela que aprender pontuação pode ser tão divertido quanto assistir a uma comédia. Então você veio do Sul? Do Sul. Sua avó é poeta, é isso? Que legal! É a veia artística da família, assim, né? Que também tem tudo a ver, né, com essa coisa da língua portuguesa, tá? Porque eu acho que isso também que mostra que é essencial, assim, essa questão do português e o teatro, esse paralelo. No nosso cotidiano a gente perde toda a percepção, né, do quanto ela é fundamental para a comunicação, em qualquer lugar que a gente vai, ou para se relacionar com qualquer pessoa, qualquer que seja o meio de trabalho. E o teatro em si só tem essa diferença que estuda, né, dentro também do português, as palavras, as pontuações. Muitas vezes a gente não consegue cativar um menino para gostar de ler porque ele não consegue perceber essas pontuações, essas entonações que tem da voz a personagem e criar na imaginação dele essa vida. Essa vida que ele está falando. Então eu queria aproveitar e propor uma coisa para você que eu acho que tem tudo a ver com esse seu momento, o momento que você está olhando para o texto, olhando para as pontuações. A gente tem um desafio e a gente quer saber se você topa entrar nesse desafio, embarcar com a proposta de pontuar um texto que depois será representado por uma companhia de teatro. Top desafio. Desafio topado. Vamos trabalhar. Porque o que vai acontecer é que eu vou te raptar um pouquinho, a gente vai fazer umas atividades, a Rubiana depois vai fazer outras com você. Até o desafio ser cumprido. No final de tudo, tem um prêmio muito especial. Muito especial. O prêmio vai ser aula com uma professora muito conhecida de preparação vocal. Nossa, que ótimo! Bom, conhecer a Rubiana e a Marília, assim, foi muito legal, assim, elas me acolheram, assim, e me colocaram nesse desafio de uma forma
muito legal. Eu nem tava esperando, assim, sabe? Que fosse tão acolhedor e tão dinâmico, assim. E essa questão de ter um presente, né? Nem esperava. Fiquei muito surpresa. Tô curiosa com o que tá pra vir. Tô aqui ansiosa, querendo saber quais são os próximos passos e se eu vou conseguir dar conta de tudo. Acho que eu vou. Vamos lá. Bom, Ângela, o nosso laboratório agora, dessa primeira etapa do nosso desafio, é essa praça. Então observe, você pode olhar ao redor. O rosto das pessoas, eles não parecem expressar sinais de pontuação? É verdade. Né? Se a gente for reparar, um tem cara de exclamação, outro um rosto de interrogação. A sua tarefa é pontuar essa frase de acordo com a leitura que alguma pessoa que você irá convidar para participar aqui com a gente fará. Então, se ela lê de uma maneira que dê uma entonação de exclamação, ou de dúvida, ou de certeza, você vai usar... Eu vou pontuar ali. Isso, os sinais de pontuação. O sinal que a aqui. pessoa me deu. Exato. É isso. Vale tentar mais uma vez. Por que o ponto de exclamação, Ângela? Acho que porque ele foi, assim, enfático na hora de falar, assim. Ele parecia que era uma certeza, assim. Até fez uma expressão, assim, certa, assim. Ele exclamou, ele realmente enfatizou. Pontuou, trouxe né? até um entusiasmo, assim. Né? Cada pessoa possui em si, né, uma pontuação, algo a dizer. E quando ela também dá a fala, a gente olhar e analisar é muito legal, né? Utilizar isso pro meu cotidiano, assim, tá analisando as pessoas na rua, como própria pesquisa, ver qual pontuação que ela tá usando, qual é a cara de pontuação, qual que é a entonação de pontuação, como ela dá aquela exclamação, como ela faz aquela pergunta, como é aquelas reticências dela. Se o sinal de pontuação fosse esse daqui, como ficaria a leitura? Lê pra gente. Vale tentar mais uma vez? Ai, que bonitinha. Transmitiu a dúvida, né? Aquela incerteza. Vale? Pois eu acho que vale tentar mais uma vez, Ângela. Você acha? Eu tenho certeza. Então vamos tentar mais uma vez. Vamos. O país está melhorando? Ela não tá acreditando que o país está melhorando, ela tá perguntando, ele tá melhorando? Tá um pouco pessimista. Achei pessimista. O país está melhorando. Por que as reticências? Porque eu achei que ela fosse falar, ele está melhorando e também com as escolas e não sei o quê. Achei que ela fosse continuar. Como se houvesse uma continuidade. Você foi muito bem nessa etapa. Portanto, eu vou aumentar um pouquinho o nível do nosso desafio. O nível de dificuldade, tá? Tranquila? Tranquila. Eu acho que você vai se sair muito bem. Então tá. O desafio agora é o seguinte. Eu vou contar pra você uma pequena história, uma esquetezinha, você tá super habituada com isso. E quando entrar essa expressão quanto tempo, você irá pontuá-la e interpretá-la da maneira que você entende ser dentro desse contexto que eu vou lhe dar, tá? Haviam dois vizinhos que sempre se viam rotineiramente para tomar o elevador para ir ao trabalho. Porém, um desses vizinhos nunca respondia ao bom dia do outro. Ele era assim um pouco desligado, um pouco indiferente. Até que um belo dia, ele entrou no elevador, olhou para o outro e disse: Quanto tempo? Afirmou com veemência. Quanto tempo? Que saudade. Não sei o quê. Exclamação. O vizinho, que nunca tinha o bom dia respondido, dentro do elevador, ao ser interpelado por essa expressão do outro, respondeu: Quanto tempo? Interrogação. Com a exclamação ou sem exclamação junto da interrogação? Acho que com a exclamação, porque ele ficou um pouco espantado, né? Porque como eles, pro vizinho, eles se viam sempre. E pro outro, ele era desligado e não se viam. Então a reação do segundo vizinho foi: você tá maluco? Quanto tempo? Então é uma interrogação com uma exclamação. Ou seja, ele ficou surpreso, e ao mesmo tempo questionou aquela ação do outro. Na gramática, nós não encontramos menção desse uso aqui. A gramática normativa prescritiva, ela sempre trata ou da exclamação ou da interrogação individualmente. Porém,
em todos os textos literários, né, crônicas, contos, ou seja, também na internet, é comum a gente usar. Nos quadrinhos, É não é? verdade. É Os dois corriqueiro. juntos. E dependendo da ênfase que a gente quer dar, nós colocamos ou várias interrogações ou várias exclamações. Você já não viu? anotei isso, é verdade. Então, aí fica uma coisa pra gente pensar sobre a língua, né? Os dois vizinhos chegaram ao andar térreo. Desceram, cada um foi pro seu lado. E um dos vizinhos, ele ficou pensando nessa situação, ficou matutando essa expressão. Quanto tempo? A reticências. Por que reticências, Ângela? Porque, ao mesmo tempo, ele questionou e ficou querendo dar uma continuidade. Por que será? Ficou questionando aquela situação. Então, nós tiraríamos esses dois sinais para que a reticências possa exercer a sua função. É como se aquela resposta ela não tivesse findado ali. Já tô sacando algumas coisas como atriz que vai me auxiliar e muito. Como eu falei, acho que essa questão do cotidiano mesmo, das pessoas, tá analisando a forma que elas falam, a forma que se pode pontuar e as situações, o que elas propõem para pontuação, isso é fundamental para o ator e como pesquisa do ator. Acho que já tô começando a sacar mais essa coisa e tô ficando muito feliz. Tá sendo muito produtivo. E agora você vai sair com a Marília e ela vai te levar num lugar que você não faz ideia. Ai, ai, ai. Eu acho que você não imagina. Quer usar uma citação de alguém em um texto em que você esteja escrevendo? Para deixar claro que não é uma frase sua, comece com um trecho introdutório, para então usar os 2 pontos e também aspas. Por exemplo, chamei uma menina para ir ao cinema, mas ela disse, 2 pontos, abre aspas, não posso, tenho que estudar para a prova de amanhã. Bom, Ângela, a gente começou bem leve, né? O que você achou? Gostou da praça? Gostei, achei Foi bem tranquilo? tranquilo, foi É? ótimo, muito produtivo. É? E me fala uma coisa, aqui no Rio, como é que você se vira? Você cozinha? Cozinho. Me viro na cozinha. Tá se virando na cozinha? Tô me virando. Qual que é a sua especialidade? Ângela nem imagina que tipo de desafio espera por ela nessa escola de culinária. Como a Ângela vai se sair fazendo uma interpretação teatral de receitas de culinária. Aguarde! 15 gramas de clara, 30 gramas de aveia em flocos, meio espinafre e 30 ml de shoyu. Shoyu! Quem aceitou nosso desafio sobre pontuação foi a Ângela. Ela tem 18 anos e quer ser atriz profissional. Para aperfeiçoar ainda mais a sua performance teatral, ela tem interesse em se aprofundar no estudo da pontuação. E para ajudá-la a entender como um ponto fora do lugar pode azedar uma conversa, a sua próxima missão será interpretar receitas de culinária. Hoje a gente vai misturar um pouquinho português com comida, gastronomia, tudo no mesmo caldeirão. Vai ser uma surpresa. Bom, mas te garanto que a gente vai se divertir. Vamos primeiro dar uma olhadinha nas comidinhas. Que receita que você tem aí hoje? Conta pra gente. Então, a gente vai estar fazendo um rocambole nutritivo de carne moída, que você pode rechear ele com espinafre, com um monte de coisa bacana. E um purê de batata baroa, com gengibre, alho e poró. Ai, que delícia. Nossa. Eu adoro essas misturas, batata baroa com gengibre e tal. Você gosta? Eu gosto também. Rocambole nutritivo de carne moída. Rendimento 4 porções. Ingredientes: salada, 250 gramas de carne moída, 15 gramas de clara, 30 gramas de aveia em flocos, meio espinafre, sal a gosto. Você sabe que a Ângela está estudando teatro, está no começo da graduação dela. Mas ela já vem de um tempo aí de grupo de teatro no Sul e tudo. Eu queria explorar umas outras intenções com ela. E se eu quisesse agora, de repente, pensar que alguém que é super carnívoro, adora carne, descobre que tem pro jantar rocambole nutritivo de carne moída. Rocambole nutritivo de carne moída. É uma exclamação, uma delícia. Muito bom, muito bom. Eu queria propor outras intenções. Purê de batata baroa com alho poró. Rendimento 4 porções. Ingredientes: 500 gramas de batata baroa, 10 gramas de manteiga, 2 colheres de sopa de gengibre
caldo de legumes ou água. Purê de batata com alho poró. Você acha que começou com que intenção, assim? Uma dúvida que não vai dar certo. Uma dúvida que não vai dar certo. Nossa, eu vou fazer essa receita? Vou fazer essa... Aí depois mudou pra quê, assim? O que você acha? Ela começou a sentir meio que firmeza no que ela estava lendo, entendeu? E, Né? bom, acho que vai dar certo. Caldo de legumes ou água, né? Acho que no caldo de legumes deu uma virada na receita. A Irma, fala pra mim, você acha que ela virou assim, no final da receita ela tava como? Tá bem empolgada. Bem empolgada? Você, ó, arrasou. Muito bom. Parabéns. Inusitado, inesperado. Acho que o último lugar que eu esperava ir era ir numa cozinha e colocar o português e as intenções no meio daquela galera que tá aprendendo a cozinhar e entrar naquilo tudo, naquela brincadeira. Bom, Ângela, então o que ficou pra você desses momentos que a gente passou juntos até agora? Bom, acho que ficou assim essa questão de incorporar, né, o ofício do ator, a língua portuguesa, das entonações, as pontuações. Acho que dilatou essa questão pra mim, assim, eu tô olhando agora com outros olhos. Acho que foi muito importante, assim. Mas acima de tudo, e como é interessante e acho que vale a pena pontuar, olha só, pontuar, brincando, né, com a questão da pontuação. Ontem lá na praça, a gente viu, a gente partiu o nosso laboratório da expressão das pessoas. Como a pontuação, ela é atrelada a essa subjetividade, a essa emoção. Claro, nem todos os sinais de pontuação, né? A gente tem alguns, como a vírgula e o ponto e vírgula, que eles estão mais vinculados à sintaxe, à estrutura das orações, dos períodos. Mas a exclamação, a interrogação, a reticência, o ponto final, sempre vão expressar ou vão tentar marcar na escrita essa emoção, essa entonação, esse sentimento. É bem como a gente brincou lá na cozinha também, né? Com Não as é? situações, né? E os tipos, personagens tipos, né? Que entra o teatro. E toda essa experiência me fez também enxergar o quanto a intenção tá do lado da pontuação. É tipo um casal perfeito, assim. Uma não funciona sem a outra. Talvez tivessem até de inventar outros sinais, igual uma música, assim, pra gente ler como uma partitura, né? Que parece até que foi essa a ideia inicial mesmo da pontuação lá na Idade Média. Os textos não tinham essas pausas. Então eles quiseram tentar trazer alguma maneira de você pausar, de você expressar mais fidelidade à oralidade. E a palavra partitura, inclusive, tem tudo a ver com o universo que a gente vai visitar agora e que ela sente tão à vontade. É verdade. Ai, me deixando ansiosa, hein? Vamos nessa, vem. Aqui? Pode ir ali na frente. Então vamos. Basta, vai. Olá, César, eu sou a Marília, essa daqui é a Rubiana. Nós estamos estudando pontuação junto com a Ângela, que a gente queria te apresentar. Porque a Ângela, César, ela estuda teatro lá na Unirio. Oba! Exatamente. Pontuação é importante, né? Importantíssimo, fundamental. Eu, dentro da minha metodologia de trabalho, eu sempre fico falando para os atores assim, respeitar o que é o ponto, né? Ponto é ponto não é vírgula, onde é que está a reticência, qual é o tamanho da respiração de uma reticência. Às vezes você descobre que é interrogação no final, e você fez tudo afirmativo, né? Numa leitura, né? Daí, como é que você faz esse caminho? Na língua espanhola, por exemplo, a interrogação já vem antes. Ajuda um pouco, né? Através da pontuação você muda totalmente o significado. Às vezes uma respiração você muda totalmente o significado. É esse que é o jogo interessante da interpretação do ator. O desafio da Ângela agora, o último e grande desafio, é o seguinte. Eu achei um texto aqui da internet, muito usado, muito interessante, que fala de uma herança. A pessoa pediu um lápis, um papel, escreveu o testamento, mas morreu antes de pontuar. Algumas pessoas vieram para ouvir esse testamento. Cada um vai ler o testamento e tentar chamar para si a herança. A frase diz o seguinte: deixo os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Eu quero que você, Ângela, pontue esse texto,
dando ênfase para cada um desses personagens. E peça para o pessoal ler pra gente essa pontuação que você vai indicar. Beleza? Beleza, certo. Vamos ver então, Vamos hein? lá. Eu preciso de uma irmã, de um sobrinho, o alfaiate e os pobres. As meninas são os pobres. Eu fico alfaiate, então. O alfaiate, deixo meus bens. Uma exclamação. Ele tá enfático. A minha irmã, ponto. A minha irmã não, ele pode fazer uma pergunta, né? A minha irmã não? Ele não sabe se quer deixar pra irmã. Um desafio mesmo, é uma dificuldade, porque você vai literalmente pegar o texto, pontuar ele e dar vida a isso. E eles também me apresentaram formas diversas. E foi uma troca muito legal. Ao meu sobrinho, jamais. Vamos voltar. Será paga a conta do alfaiate? Nada! Aos pobres. É uma dificuldade, mas é tão gratificante você ver quando a coisa se dá, né? Se dá vida, como é amplo as possibilidades que você pode, com a pontuação, fazer, né? Então, gente, estou com tudo ensaiado, trabalhei algumas intenções com eles, trabalhei a pontuação. Vamos ver se vocês aprovam e vamos ao espetáculo, então. Deixe os meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres! Deixe os meus bens. A minha irmã não. Meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate e nada aos pobres. Deixe os meus bens? A minha irmã não. Ao meu sobrinho jamais. Será paga a conta do alfaiate. Nada aos pobres. Deixo os meus bens. A minha irmã, não. A meu sobrinho, jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada. Aos pobres! Uma galera jovem e talentosa, né? Você também. A ideia de vocês é muito boa, né? Porque traz aí as possibilidades de interpretação da nossa própria língua, né? Isso é muito importante não só para os atores, mas para todo mundo que quer usufruir bem da nossa língua portuguesa. Eu fiquei feliz de ver como a pontuação aqui, ela ficou clara, a subjetividade dela, né? Dada que a Ângela é uma estudante de teatro e adora teatro, aqui a pontuação ficou quase indicação para os atores, né? Como vocês devem ler, essa frase aqui é com emoção e questionamento. Gramaticalmente, a gente não encontra dentro dos textos, da teoria da norma, esse uso junto, né? Algum autor que explique os dois. Só você tem explicando, definindo qual é a exclamação, qual é a interrogação. Então, talvez aqui a gente possa utilizar um pouco da nossa subjetividade. Isso também mostra como a pontuação consegue modificar totalmente o sentido de um texto, né? Agora a Ângela vai usar e abusar do prêmio dela, que ela vai continuar. Acho que eu ia abusar da pontuação. Mas vai, exatamente, porque o seu prêmio tem tudo a ver com isso. Não esperava fazer todo esse caos aqui, essa movimentação. Mas foi muito legal, assim, me surpreendi, assim, foi legal o desafio. Desafio cumprido, não é? E premiação merecidíssima. Eu quero que ela desfrute muito. É sim, tenho certeza que ela vai aproveitar, vai ter um aprendizado que vai ajudar na carreira dela. Eu também. Existem vários sinais de pontuação que servem para dar o tom certo ao seu texto. O importante é que você saiba que eles dão sentido à frase. Se os amigos disserem, você não vai, é muito diferente de dizer, você não vai? Não é mesmo? Até a próxima! Foi uma aula bem dinâmica, assim. Ao mesmo tempo que ela ia falando a própria teoria do que ela queria ensinar, eu ia falando já o texto e já fazendo dancinha com o corpo. Legal, uma didática diferente. Achei bem legal. Teve até um exercício que ela deu, que ela fazia junto com o movimento, era o ponto. Junto com o movimento eu falava as palavras e uma das palavras era o ponto, aí eu fazia junto.
Chegou interessante. Cheguei ali, dei um feedback, assim, quando eu fiz ponto. Eu já lembrei de todo o programa, assim, ó, o ponto aí, tá? Importante. Corpo que pulsa e uma cabeça que pensa. Até na premiação a pontuação entrou na minha vida. E daqui pra frente ela vai conviver comigo. Acho que como convive na vida de todos, mas agora com uma consciência maior.